Outro dia eu conheci um cara com uma história de vida bastante sofrida, mas interessante. Sofrida por conta das condições precárias e indignas que ele passou durante a infância e adolescência. Interessante porque ao decorrer de sua vida ele chegou a um ponto que você pode estar hoje em relação ao planejamento financeiro e também sobre começar a investir. Seu nome é Davi, um cara excepcional que hoje tenho como um grande amigo. Se eu tivesse conhecido o Davi de uma outra forma, eu jamais iria imaginar como ele tinha sofrido e passado por tudo que passou. E digo isso pela sua expressão, seu jeito de falar, sua segurança e desenvoltura quando se expressa, sua afeição em geral. Davi teve uma infância e adolescência bastante complicada, assim como muita família brasileira pobre e desprovida de condições dignas. Seu teto era o de uma ponte perto de uma companhia de armazéns e abastecimento de alimentos em São Paulo. Sua mãe, uma pessoa muito esforçada, fazia o que podia e o que não podia para que aquela situação ficasse menos complicada. E enquanto algumas pessoas vivem reclamando de barriga cheia, Davi, por outro lado, não tinha certeza se teria um almoço ou jantar. A moradia nessas situações perdurou até seus 16 anos, quando seu pai conseguiu um barraco na favela que viria a pegar fogo. Então foi para um abrigo momentaneamente, até que fosse direcionado para o conhecido CDHU. Mas de toda essa situação dramática, o que mais me deixou admirado é como ele deu a volta, como ele pôde ter passado tanto tempo na margem da sociedade e hoje, ainda bem novo, ter chegado onde chegou. E olha só, eu não estou falando só do aspecto financeiro, que claro, estava muito melhor, mas não adianta você ter dinheiro e ser um ignorante assumido, não saber se expressar, não ter um bom senso. Davi tinha respeito, educação, não queria ganhar nada no grito. Essas são algumas das qualidades do Davi que me despertou e deixou mais claro ainda o motivo pelo qual o cara ter evoluído tanto. Ele me provou que tem muito choro por aí à toa. Gente reclamando que a vida não dá oportunidade, que o governo não ajuda aqui e ali. Mas então, e aí? O que ele teve de diferente? Aliás, ele não tinha nada. Ele tinha esperança e força de vontade. E além disso, ele tinha uma questão de brio, sabe? De agir de uma forma que você mantenha a sua dignidade, sua honra a qualquer custo. Ele queria simplesmente sair daquela situação, de superar as suas dificuldades. Não é só sobre ter o dinheiro à disposição. O dinheiro viria de consequência. Vou dar um exemplo que vejo acontecer com certa frequência. Você pode ter muito dinheiro e pagar uma ótima escola para seus filhos, bilíngue, padrão de educação que você acredita ser o ideal, mas se dentro de casa você não souber se portar da forma que você quer que ele aprenda, você vai jogar dinheiro fora. O cérebro de uma criança está em constante desenvolvimento e altamente moldado pelas experiências que ela tem. O aprendizado, em geral, é reforçado através da repetição e da aplicação prática. Se uma criança aprende algo na escola, mas não tem a oportunidade de aplicar ou discutir esse conhecimento em casa, a retenção e compreensão podem ser totalmente prejudicadas. E é por isso que não basta você ter o acesso a tudo, você precisa saber o valor. A sensação de realização, muitas vezes, vem de superar desafios, alcançar metas através do esforço. Sem um senso de propósito ou realização, a vida pode parecer vazia ou sem sentido nenhum, independentemente da riqueza material. Aprender e crescer é algo que o dinheiro não pode comprar. A pobreza vivenciada por Davi, sua superação, seu aprendizado e seu esforço não foi o e nem será o último. Só para você ter uma ideia, mais de 680 milhões de pessoas no mundo são pobres. A pobreza que eu quero dizer aqui, embora tenha conceitos globais, regionais e nacionais, geralmente é dividido em um aspecto quantitativo, ou seja, a pobreza econômica, que busca trazer dados relacionados à renda, e a pobreza multidimensional, considera vários outros fatores como educação e saúde. Já na perspectiva dos direitos humanos, a pobreza é vista não apenas como falta de recursos, mas como uma negação de direitos básicos, como alimentação, moradia, saúde e educação. Afinal, para você ter uma vida digna, o lado quantitativo e qualitativo são complementares. Davi saiu da margem da sociedade e isso é mérito dele. Ele conseguiu batalhando assim como muitos brasileiros também vencem na vida. E é aqui que a história passa do sofrimento para o interessante. Você lembra que eu disse no início que Davi chegou a um ponto que você poderia estar hoje? Então, embora Davi tenha conseguido dar um salto gigante no seu estilo de vida financeiro e condições gerais, ele tinha vontades como qualquer outra pessoa. Davi queria ter seu lugar para morar, ajudar seus pais, ter investimento,
investimentos. Tudo foi dando certo, mas aí uma nova barreira surgiu. Começar a investir. Davi, assim como muitas pessoas que querem começar, não sabem como começar, por onde, o que fazer, se é possível começar com zero, com pouco dinheiro. A barreira que Davi tinha era o que ele tinha ouvido falar. Davi tinha um apreço muito grande pelo seu emprego e pelo seu chefe. Tudo que seu chefe dizia, ele levava como uma verdade quase absoluta na sua vida. Afinal, como grande parte da sua evolução de vida foi dada em razão dessa oportunidade de trabalho, ele acreditava no que o chefe dizia. E não há nada de errado nisso. Nós sempre tentamos nos espelhar em quem está melhor que nós. Isso é normal. Afinal, por que vamos ouvir quem está pior? Não que eu concorde 100% com isso. Afinal, toda história há um aprendizado, seja boa ou seja ruim. Quero um exemplo? Nossos pais ou nossa família. Por mais que muita gente queira se espelhar no pai, na mãe porque deram certo, nem sempre eles são 100% certos. Queira você concordar ou não. Seu chefe, embora uma pessoa muito boa, deixava claro para Davi que investimento era coisa de rico, coisa de gente inteligente, de quem tinha grana e outros aspectos que você também já deve ter ouvido. E foi nessa hora que eu percebi onde eu poderia ajudar o Davi. Ele não precisava de nada, além daquele empurrão da motivação, de mostrar que é possível, de mostrar que mesmo com 50 ou 100 reais no banco, você já pode dar o primeiro passo. E que fique claro aqui, tá? A imagem que vendem aí sobre se aposentar com dividendos, etc, não é uma missão fácil, não é algo simples de acontecer. Se você caiu nesse feitiço, eu sugiro que você apenas entenda que esse objetivo só é alcançado com anos de constância. Sim, se você não ganhar uma bolada de grana do dia para a noite, vão ser anos de construção. E se você não acredita mesmo, faça contas. A matemática não erra. Eu não quero desanimar ninguém, mas meu papel não é ficar vendendo sonhos. Eu quero mostrar que sim, é possível que você consiga, mesmo com pouco, mas que o que você realmente precisa é mudar a chavinha da sua cabeça e focar no que realmente importa. O aprendizado nessa área é importante. Você não precisa se apaixonar pelo mercado financeiro, estudar análise técnica, fundamentalista, ler 500 livros, você não vai entender nada só porque o fulano lá disse que chegou lá fazendo esse caminho. Cada pessoa é diferente. Algumas pessoas gostam de ler, outras pessoas de ver vídeos e outras não querem saber de absolutamente nada no que está acontecendo no mercado. Está tudo bem. Todas essas pessoas, elas conseguem conviver juntas e todas elas conseguem se beneficiar dos investimentos a longo prazo. Basta uma única atitude, a constância. A constância no início, ela é bem complicada. Você não vê resultados, a motivação se desgasta, você começa a desacreditar no seu propósito. O exemplo que dou sobre isso é sobre o concurso público. A pessoa estuda para um determinado concurso que muitas vezes demora muito para abrir as inscrições. Mas o que vai mudar o jogo é o tempo que ela estudou sem previsões. Só sentou e estudou. E aí, quando chega a hora da prova, a constância vai mostrar quem será aprovado e quem não. Igualmente acontece com os investimentos. Você começa com pouco, faz aportes mensais, os dividendos são centavos, e aí você continua até que você vê mudanças. O que antes você não comprava uma bala, você começa a comprar uma pizza. E assim vai. Como um famoso efeito bola de neve. O tempo vai passar e você vai ver os benefícios. Não tem como. Então, se você tem alguma barreira, livre-se dela. Se organize financeiramente de algum modo que você deixe alguma grana para investir todo mês. Não importa, não tem desculpa. E se você está cheio de dívidas e está vendo esse vídeo, faça o seguinte, anote tudo que você deve em um papel, em um lugar que você consiga entender a sua situação atual. Comece pagando o que tem juros mais altos. Tente negociar tudo. Em pouco tempo você vai resolver. O fato é, comece. Não fique olhando para o tamanho do problema. Divida em mini problemas. A mesma ideia de você ter um hábito novo. Não adianta você simplesmente achar que você vai conseguir acordar todo dia 4h40 da manhã para estudar se você sempre acordou às 7. Você precisa pegar esse hábito, a meta, e quebrar esse hábito em mini hábitos e ir evoluindo. Mesmo porque nesse tempo que você vai evoluindo, o seu cérebro ele vai entendendo que acordar mais cedo é interessante e ele vai gostando, vai te estimulando até que você chega aonde você quer. O resumo disso é, sinceramente, eu conheci muitas pessoas ao longo da vida que tiveram muito mais oportunidades que Davi e que até hoje não sabem conversar e muito menos o que querem da vida. Sabe aquela pessoa sem propósito, simplesmente vivendo sem saber aonde quer chegar? Tudo bem, eu sei que cada um tem sua vida e seus problemas, mas não saber aonde você está e aonde quer chegar se torna um problema a longo prazo. Se uma pessoa faz isso aos 20 anos, e quando estiver com 50 anos? Não importa o que você vai fazer, mas faça, levante e faça, porque sua hora vai chegar. Eu dou muito valor ao que as pessoas fazem para se superar, principalmente quando essa pessoa relata detalhadamente sua história e você consegue conhecer a vida dela e compara com outras pessoas que estão ao seu redor.
redor. A comparação nem sempre é tão justa, mas se formos considerar a história desde a infância, as dificuldades e afim, realmente eu precisaria achar uma pessoa em condições iguais. Mas é aí que está, justamente por estar fora da igualdade de comparação, de você pegar quem teve tudo e quem não teve nada, você já consegue ver a diferença gritante. Sim, gritante porque a pessoa com zero expectativa se tornou melhor do que aquele que já nasceu totalmente encaminhado. Você precisa entender que nem todo mundo quer seu bem e que para você chegar longe, o segredo é deixar pessoas inúteis de lado que não te acrescentam nada, sair daquele ciclo tóxico. Buscar conhecimento a todo custo não importa, comece aprendendo a fazer um bolo, mas faça esse bolo. Você vai se sentir orgulho do bolo e você pula para outra tarefa. Lembre do cérebro, ele é preguiçoso, até que você estimule com coisas que gerem sinais positivos. E comece, seja com pouco recurso ou muito recurso, com muito dinheiro ou com pouco dinheiro. Confie, porque se você não confiar, você vai se perder no meio do caminho.